Então, hoje nós vamos estudar os triângulos. Primeiramente, vamos estudar os elementos de um triângulo. De que é formado um triângulo, as características de um triângulo. Depois iremos estudar as condições de existência de um triângulo. Então, para que a gente possa formar um triângulo, a gente tem que ter essas condições de existência. A gente não pode dizer que é um triângulo se ele não estiver de acordo com essa condição de existência aqui. Primeiro, os elementos de um triângulo é formado dessas três características. Ele é formado de lados, vértices e ângulos. Lembrando que no triângulo vamos ter o ângulo externo e o ângulo interno. O ângulo externo é o ângulo que está fora, né? Vou ter que colocar aqui para mostrar para vocês. Por exemplo, todo triângulo vai ter o ângulo externo, esse ângulo preto aqui, e o ângulo interno, que é esse azul aqui. Nem todos vão ter, viu pessoal? Aqui ó, o ângulo externo. E aqui é a mesma coisa, ó, o ângulo externo. Então vamos ter o ângulo externo e o ângulo interno. Então, quem são os lados? Os lados é o encontro de dois pontos. Então eu tenho o lado AB, ó, é a distância de AB ou BA, CB ou BC e AC ou CA. Então esses são os lados do meu triângulo. Então todo triângulo é composto de três lados. Todo triângulo é composto de três vértices. Os vértices são as quinas, é o encontro, na verdade é de onde que sai cada ponta de um lado, né? Então eu tenho o vértice A, vértice B e vértice C. E eu vou ter também os ângulos. Os ângulos nada mais é do que os mesmos vértices, na verdade. Aqui eu vou ter o ângulo A, aqui dentro. Aqui eu vou ter o ângulo B, aqui dentro. E aqui eu vou ter o ângulo C aqui dentro, certo? Ângulo A, ângulo B e ângulo C. Então, por exemplo, se eu falar assim, ó, diga para mim o lado oposto ao ângulo C. Quem está oposto ao ângulo C? AB, ó, AB está oposto ao ângulo C. Se eu falar assim, quem está oposto ao ângulo A? Quem está oposto ao ângulo A é o lado CB, ó. CB está oposto ao ângulo A. E quem está oposto ao ângulo B? Quem está oposto ao ângulo B é o lado AC, certo? Então aqui na verdade AC está oposto ao ângulo B. Então aqui nós vemos os elementos de um triângulo, lados, vértices e ângulos. Agora vamos ver as condições de existência para que exista um triângulo. Ó, para que exista um triângulo, que fala bem nitidamente. Em um triângulo, a medida de um lado deve ser menor que a soma dos outros dois lados. Então, por exemplo, se você tiver um triângulo, o maior lado, o que ele está querendo dizer é isso. O maior lado de um triângulo sempre deverá ser menor do que a soma dos dois menores. Então eu coloquei um exemplo aqui, ó. Um triângulo, existe esse triângulo que tem as medidas 4, 5 e 7 centímetros? Existe esse triângulo? Eu coloquei que sim. Por que que existe? Porque 4 mais 5 é maior do que 7. 4 mais 5 dá 9. E 9 é maior do que 7. Então o que ele está querendo dizer? Para que exista um triângulo, a soma dos dois menores tem que ser maior do que o maior. Então, por exemplo, eu não posso ter um triângulo com um lado maior do que a soma dos menores, não. A soma dos menores tem que ser sempre maior do que o lado maior. Vamos colocar mais alguns exemplos para vocês entenderem. E baseado nesses exemplos eu vou explicar o que é inteira máxima e o que é inteira mínima. Por exemplo, se eu chegar e perguntar assim, ó, existe um triângulo medindo 5 centímetros, 6 centímetros e 11 centímetros. Será que existiria um triângulo medindo essas dimensões? A resposta é bem clara, a resposta é não. Por que não? Porque, primeiro, para existir um triângulo, a soma desses dois tem que ser maior do que o maior. E na verdade aqui deu o quê? 5 mais 6 deu 11, deu igual. Então nunca poderá ser igual a soma dos dois lados menores ao lado maior. Então nesse caso aqui não existiria. Agora, por exemplo, em um triângulo 11, 10
e 22. Será que existiria um triângulo também com essas três possibilidades? Um lado medindo 11, um lado medindo 10 e um lado medindo 22. Será que eu poderia construir um triângulo com essas medidas? A resposta também é não. Por que não, professor? Porque a soma dos dois menores está sendo menor do que o lado maior. E na verdade tinha que ser maior, né? O que diz a regrinha? A soma dos menores tem que ser maior do que o lado menor. Nunca um lado de um triângulo poderá ser maior do que a soma dos outros dois lados. Então, no caso aqui, 22 é maior do que 11 mais 10. Então, por isso que não pode. Então, baseado nisso, eu posso explicar o que é inteiro mínimo. Por exemplo, imagine que eu sei um triângulo que mede 7 centímetros e 5 centímetros. Aí eu quero saber o outro valor. Tipo assim, qual o outro valor que esse triângulo pode assumir sendo a inteira mínima, o menor valor que poderá ser o terceiro lado desse triângulo. O menor valor que poderá ocupar esse triângulo terá que ser 3 centímetros. 3 centímetros será o menor valor. Por que será o menor valor? Porque se você somar 3 mais 5, vai dar 8. E 8 é maior do que 7. Então aí sim, aí pode. Então o menor valor que eu poderia colocar no lugar do terceiro valor será 3. Então isso se chama inteira mínima. Por isso que fala menor valor, inteira mínima. Agora eu vou pegar o mesmo exemplo. E se eu perguntasse assim, qual o maior valor que eu tenho que colocar aqui no terceiro lado desse triângulo para que dê certo? Eu sei que um lado mede 7, um lado mede 5, eu não sei o valor. E eu quero agora o maior valor, é a inteira máxima. Que valor eu devo colocar aqui no lugar do terceiro triângulo para dar certo? Então, o maior valor que eu devo colocar aqui é 11, pessoal. Vou explicar por quê. Por que 11? Porque, na verdade, esses dois seriam os menores agora. Então, a soma dos dois menores tem que ser maior do que o terceiro lado. Então, eu não poderia colocar aqui 12, por exemplo, nem 13, nem nada. O maior que eu poderia colocar aqui era 11. Porque 7 mais 5, 12. E 12 é maior do que 11. Então, aí dá certo o triângulo. Então, o maior valor que eu posso colocar aqui é o 11. Então isso se chama de inteira máxima. Então qual o conceito? A soma dos dois lados menores tem que ser sempre maior do que o lado maior. Então a inteira mínima aqui foi 3, porque 3 mais 5 dá 8, e 8 é maior do que 7. Ah, aqui poderia ser 4? Poderia. Ah, aqui poderia ser 5? Poderia. Ah, aqui poderia ser 6? Poderia. Mas eu queria saber o menor valor. O menor valor que eu poderia colocar era 3. Porque 3 mais 5, 8, e 8 é maior do que 7. Agora, já no maior valor, aqui poderia ser 10? Poderia. Porque 7 mais 5, 12. 12 é maior do que 10. Aqui poderia ser 9? Poderia. Mas o maior valor que eu poderia colocar aqui, a inteira máxima era 11. Porque se eu colocar 7 mais 5 e eu colocar um 12, aí não daria para formar um triângulo. Então 7 mais 5 é 12. Qual número está mais perto de 12? 11. Então essa é a inteira máxima.